Glória a Deus. Hoje eu queria pedir para você colocar João, capítulo 20, para a gente meditar aqui no texto. Eu pedi para colocar, acho que no 14, mas eu vou ler um pouquinho antes. Vou começar aqui no 11. É possível colocar aí, Henrique? Aleluias. Amém, Jesus. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o corpo do meu Senhor, ela respondeu, e não sei aonde puseram. Nisso, ela se voltou para trás, ou olhou para trás, em outra versão, e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. E disse-lhe: mulher, Jesus disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabboni, que significa mestre. Rabboni, que significa mestre. Esse capítulo é um capítulo que traz ensinamentos de muita profundidade para nós nos dias hoje, pastor. Maria, no capítulo 19, no versículo 26, ela estava ali na crucificação de Jesus. Ela estava no pé de Jesus, estava Maria, mãe de Jesus, a irmã dela e Maria Madalena, essa. Após a crucificação, todos se dispersaram e foram embora. Porque no sábado os judeus não trabalhavam. E no domingo, logo pela manhã, eu acredito que Maria nem dormiu. Preocupado o que teria acontecido com o mestre. E ela chega ali no sepulcro, ali em João capítulo 20, no versículo 1. Ali ela começa a narrativa. Falou que ela chega no túmulo logo cedo e a pedra estava removida. Então ela ali, meio que desesperada, ela vai e avisa Pedro e João. E eles vieram correndo. Chegaram lá, olharam dentro do sepulcro e viram as tiras e as roupas de Jesus lá dentro. Mas eles foram embora. Mas essa mulher não foi embora, igreja. Essa mulher, ela ficou ali. Porque ela era uma discípula de Jesus. E ela queria saber o que tinha acontecido com o corpo do mestre. É uma história que foi me chamando a atenção, porque mais na frente ela continua ali chorando, com dor, porque quando você perde alguém, dá uma dor. Quando você não realiza seu sonho, a dor. Quando você tem um problema com seus filhos, a dor. Quando você tem dor no seu problema no seu relacionamento, a dor. Quando você está passando por um desemprego, há uma dor.
E aquela mulher, naquele momento, ela passava por muitas coisas que a igreja hoje passa. Mas a dor não fez que ela arredasse o pé do sepulcro. Ali os anjos vai e conversa com ela e pergunta para ela por que ela está chorando. Aí ela pergunta do corpo de Jesus. Porque quando ela abaixa, ela olha dentro do túmulo, já não estava as vestes só, tinha 2 anjos lá, um sentado à cabeceira de Jesus e outro aos pés de Jesus. Os outros foram embora, não viram os anjos. Será que mesmo na nossa dor, será que mesmo na nossa angústia, é motivo para mim abandonar os caminhos? Jesus nos chama a atenção hoje. Aquela mulher não fez com a dor, com o momento, com toda a crise que estava passando naquele lugar, ela o abandonaria, abandonou-se. Assim, igreja, Deus traz uma reflexão para nós essa noite, profunda. E o tema da nossa mensagem é quando você não enxerga mais Jesus, Ele ainda realiza seus sonhos. E hoje, a mensagem é sobre isso, esperança. Não acabou o ano. O que a gente vê é trabalhar, que nós estamos chegando ao final do ano, e a gente vai começar um novo ciclo. Igreja, se nós conhecesse Jesus que Maria conheceu, eu ia sair daqui glorificando, porque o meu milagre pode acontecer essa noite, porque o meu milagre pode acontecer amanhã, porque Ele não está no sepulcro, Ele não está na cruz, Ele passeia no meio de nós. Ei, canta lá abaixo. Oh Espírito, novo tempo, igreja. Deus espera a profundidade. Maria Madalena, chorando diante do túmulo vazio, viu a morte de Jesus, viu o sangue, viu a crucificação. Agora não vê mais o Mestre. Como é dolorido para quem já perdeu pessoas. Que dói. Você imagina perder o Mestre. Talvez você também esteja assim rodeada de coisas que não deram certo, coisas que morreram pelo caminho, coisas que você planejou esse ano e até aqui ainda não conseguiu. Não consegue mais enxergar Jesus. João 20, ele revela algo profundo para a igreja. Mas quando ela não via mais o Mestre, Jesus via Maria. Sabe, queridos, tem muitas pessoas hoje que não conseguem nem dormir à noite. Irmãos nossos. Pessoas que estão carregando dor e estão vindo na igreja atrás de respostas e respostas. E muitas vezes a internet, muitas vezes a correria, muitas vezes as horas extras, muitas vezes coisas que nós colocamos na nossa vida cristã, distanciamos de Jesus. Quando eu venho lá do lado da chácara para cá, eu nunca faço o mesmo caminho. E a pastora pega no meu pé. Às vezes ela está ali no celular assim, a cabeça baixa.
Mas por que você entrou por aí? E às vezes eu desço pela Itororó, às vezes eu vou pela Conceição, às vezes eu desço ali pelo Carrefour, desço a 15, né? 15 não sei se desce, Candelária ali. Às vezes eu vou pelo Parque Ecológico. Sabe o que é mais legal de tudo isso? É que você sempre está vivendo algo novo. Tem gente que é padrão. Tem gente que senta aqui no mesmo lugar todos os domingos. Não dá oportunidade para conhecer pessoas novas. Às vezes entramos aqui e não cumprimentamos ninguém. Por quê? A salvação é individual. Não, meu irmão. Jesus nos chamou para uma unidade, para viver em unidade. E quando eu chego em casa, porque todos os caminhos me levam para casa ali. E sabe de uma coisa? Tem gente que não faz isso. Sempre no padrão. Sabe o que acontece? É que meu netinho fala. Quando ele colocou um óculos em mim esses dias, chegando aquele toquinho perto de mim, falou assim: uau, que lindo, vovô. E muitas vezes é assim com nós, queridos. Sabe de uma coisa? Aquele padrão eu nunca passo aqui. Quando eu passo, já construíram um prédio. Quando eu passo aqui em Indaiatuba, especificamente aqui em Indaiatuba, que a cidade cresce a vapor, a milhão. E hoje você passa num lugar, não tem nada, amanhã você vai ter um prédio levantado. O que eu quero dizer com isso, pastor? Assim é a vida dos crentes de hoje, muitos. Não aqui da nossa igreja, mas aqueles crentes de São Paulo, de outros lugares. Aqueles que é um padrão, igreja para casa e casa para igreja, igreja para casa e casa para igreja, mas não tem mais a presença do mestre. Ora e o mestre não responde. Clama, mas parece que Deus está lá do outro lado no céu. Mas a gente esquece que a manifestação do Espírito é daqui para lá. Quando você entender que os movimentos têm que começar com você, você vai viver milagre, você vai ver realização, você vai ver que existe um Deus vivo, que se habita do seu lado, no seu interior, no seu coração, na sua vida. Ele não está lá longe, Ele não está lá no céu, Ele não está lá, Ele está aqui. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nas minhas orações você sente o seu corpo mostrar que Ele está presente. Quantas vezes à noite você prostrado, ou de madrugada, ou de manhã, ali naquela presença gostosa que você não tem mais vontade de ir embora. Você quer ficar, você quer fazer que nem Jacó: Senhor, não me deixa, Senhor, não me deixa. Quantos está vivendo isso hoje? Sabe, o celular hoje, ele tomou conta. Eu gasto 2 horas, 3 horas, desde quando eu levanto até o último momento de dormir. Eu olho as últimas mensagens. E as minhas orações é automática, queridos. A gente começa a ter orações automáticas e todos os dias pode olhar e pensar como que as orações é um padrão. A gente não tem mais essa intimidade com Deus de deixar o Espírito trabalhar. E nós deixar que Ele entre, que Ele flua aquele que Ele quer para nós, aquele que Ele quer dizer, aquele que Ele quer mostrar. Não, é um padrão. Senhor, me ajuda a sair dessa. Senhor, nos guarda a minha casa, a minha família. Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Esse é o nosso padrão hoje. Quando eu olho para Deus na grandeza, queridos, quando eu olho a infinita graça, a divindade do poder de Deus,
eu não posso me contentar só com isso. Por isso que eu passo dias e anos dentro da comunidade, e a minha vida, eu até experimento coisas boas, mas chega um momento que ela, ela para. Eu me lembro quando eu me converti, eu estava olhando lá em casa a Bíblia que eu ganhei em 2000, eu ganhei uma Bíblia. Só fui abrir ela 7 anos depois. Está lá. Tive lembranças de quando eu abri ela pela primeira vez. Eu chorei, porque eu tive um encontro com Ele naquele dia. Sabe, queridos, nós precisamos resgatar esse encontro com Deus. Nós temos que sair desse culto e falar: não, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero viver com intimidade contigo. Eu sei, queridos irmãos, amizade sincera e verdadeira só é quando você senta na mesa, quando você entra junto, quando a gente almoça, ali a gente compartilha, a gente começa a entrar na intimidade um do outro, e ali fica uma família. A gente confia, a gente abraça, a gente chora, a gente estende as nossas mãos. Mas aquele que a gente não tem intimidade é uma coisa superficial na nossa vida. E Deus, o que está acontecendo hoje? Nós estamos deixando Deus aonde? Deus chama nós para um novo recomeço. Ela estava ferida, queridos, confusa, perdida emocionalmente, mas não saiu da presença do Senhor. Quantas pessoas não saíram da igreja buscando algo em outros lugares, achando que Deus já não estava mais aqui? Quando eles saíram daqui, que vai buscar Deus em outras igrejas, amém. Mas tem muita gente que está indo para o centro de Umbanda. Perto da minha casa começou um bumba lá, umas 10 pessoas. Hoje a rua está fechando. E nós, o que nós vamos fazer? Temos que buscar essa intimidade com o Senhor. Às vezes você está chorando, mas ainda está perto do túmulo, perto do lugar onde Jesus pode revelar para você essa noite. Eu tenho certeza que muitos entraram aqui abatidos. Muitos entraram aqui com peso sobre as costas. Mas Ele está aqui olhando para você. Ele está no seu trabalho. Ele está quando você sai da sua casa, quando você vai dormir. Ele sabe onde você está. Os olhos dele não cochila, te olha o dia todo. É nós que não cumprimentamos Ele, é nós que nos deixamos Ele de lado. Tem gente, irmãos, aqui dentro da igreja, se tiver 2, sabe como que Ele cumprimenta você? Eu tive essa experiência aqui esses dias. Fui dar a mão para o irmão, sabe que ele me deu a mão? Assim, ó, conversando com o outro, ó. Não olhou para mim. Eu segurei na mão dele e falei: paz do Senhor. Se não olhar para mim, eu não te solto. Danado. Nunca mais ele vai fazer isso comigo. É assim que a gente tem que fazer. Segura na mão. Aperta enquanto ele não olhar para você. Ele tem que valorizar você. Ele tem que saber que você é uma pessoa significante, sim. Não pode ser tratado desse jeito. Nós somos filhos de Deus. Se Deus nos rejeita, se Deus, pela graça, nos alcança todos os dias, por que eu tenho que agir dessa forma? Por que eu tenho que julgar? Por quê? Quando eu julgo, eu estou distanciando do Senhor.
Eu tenho que olhar sempre para mim, não para ele. Amém, igreja? Se estiver doendo, é só levantar a mão. Eu paro aqui, chamo o louvor, nós encerra agora. Mas Deus tem plano para a igreja hoje. Eu tenho certeza absoluta que a palavra que colocou no meu coração, ela veio para transformar a sua vida. Ela veio para você viver um ano que vai entrar um ano melhor. E pode começar hoje. Vai depender da igreja. Quando estamos feridos, a visão fica embaraçada. Maria olhou ali, era de madrugada. Ela não reconheceu Jesus. Ela conheceu um jardineiro. Ah, queridos, como é difícil. Nós temos orado ultimamente, os pastores, e a palavra é nova ordem, um novo tempo, nova ordem, um novo tempo, um novo começo, há uma nova esperança. Sabe por quê? Deus está puxando o seu povo de volta. Deus está buscando o seu povo de volta. Deus quer você aqui com Ele, do lado dEle, aonde Ele quer manifestar milagres. Ele quer manifestar milagres dentro da igreja, mas não manifesta por quê? Não é porque Ele não quer, é porque o povo está distante. Não existe outro caminho para milagre. Você tem que estar próximo. Tem muitos crentes, queridos, que estão fazendo o mesmo caminho que eu já falei, e não estamos enxergando mais o Mestre. Muitas vezes nós estamos automático. Jesus nos chama, que nem chamou Maria. Os olhos dela se abriram quando ela não sabia mais para onde ir. A esperança só em Jesus, queridos. Tem dores que a gente só suporta porque Ele está conosco. Em sã consciência, nós na nossa carne jamais a gente suportaria algumas coisas. A gente não suportaria. Mas Ele nos torna o nosso fardo leve todos os dias. Isso que Jesus faz hoje. Ele te chama no meio de uma confusão, no meio das suas dores, no meio das suas perdas. O Pai chama para um novo relacionamento, igreja. O Pai tem saudade daquele tempo, pastor, que quando os cultos começavam aqui, os irmãos levantavam nos louvores. Os irmãos saíam no meio da igreja e marchavam aqui na frente, na glória do Senhor. Hoje nós temos vergonha. Deus mudou. Deus é o de ontem, é o de hoje e será o Deus da eternidade o mesmo. Nós mudamos os conceitos e princípios. Deus tem saudade, o Pai tem saudade de quando nós íamos no monte. Eu tive experiência como os outros irmãos antigos, e nós subíamos nos montes, e o orvalho, pastora, batia nos galhos, e a glória descia, e os galhos cristalizavam. Deus tem saudade do crente, que quando nós subíamos nos montes, as pedras se acendiam, e você não queria sair da presença, você queria pregar na presença, e levar para sua casa. Sabe por quê? Você queria contagiar seus filhos, a sua esposa, tudo que estava em volta de você, e você vinha com aquela brasa, você vinha, e quando você ponhava lá perto da sua cama, do lado do travesseiro, de quem você ama, no outro dia ela estava ali apagada. Deus tem saudade.
Quem esteve no Santo do Santo, meus irmãos, não sabe viver em outros lugares. Eu tenho pedido a Deus uma nova consciência. Eu tenho pedido a Deus todos os dias: Senhor, expande a minha consciência e meu espírito, para que eu possa te ver, Senhor, para que eu possa te conhecer verdadeiramente, Senhor. Toca no meu coração, quebra, Senhor. Coloca um coração sensível, um coração inabalável, um coração, Senhor, voltado a te receber, voltado a te conhecer verdadeiramente. É tempo de a gente voltar. Quem está tomando espaço na sua vida? Quem está tomando espaço? Quem está tomando o lugar de Deus na sua vida? Temos que fazer academia, sim. Temos que mexer no celular muitas vezes para o trabalho. Temos que nos comunicar, sim. Mas ele não pode tomar o lugar do Espírito Santo na sua vida. Ah, Senhor. Eu queria convidar a igreja a fechar seus olhos, para a gente fazer uma oração que muitas vezes tem que destravar o nosso coração. Deixa o Espírito manifestar, irmã. Não precisa ter medo, não. Se quer gritar, grita. Se quiser orar, grita. Pode orar. Sabe por quê? Nós não temos que ter vergonha de nem. Porque eu entro aqui, eu faço uma entrega total a Jesus. Eu não estou nem aí com quem está olhando ou não está. Se eu tiver que glorificar, eu glorifico. Se eu quiser que gritar, eu grito. Ei, eu não tenho vergonha dele. Eu tenho que ter vergonha do mundo, não do Senhor. Fecha teus olhos. Senhor, eu não quero mais viver em orações automáticas, Senhor. Não quero que te buscar por costume, nem por repetições. Eu quero te conhecer de verdade. Leva-me, Pai, ao nível mais profundo da tua presença. Mostre mais um pouco do teu poder e me revela quem tu és, Senhor. Expande a minha consciência espiritual para que eu compreenda mais de ti e caminho na intimidade contigo. Eu sei, Senhor, que nenhuma amizade sincera existe. Por isso, nesta noite, Senhor, prepara em mim um ambiente de encontro, um coração disponível, sensível e quebrantado, para que eu possa me relacionar contigo de forma sincera e real. Tira de mim, Senhor, toda superficialidade, distrai os lugares onde o meu espírito acostumou, e desperta em mim a fé, e renova meu espírito, e leva-me às águas mais profundas, aonde aqueles que te buscam de coração, encontram descanso e revelação na tua presença. Ei! Eu me entrego, Senhor, para te conhecer quem tu és. Não apenas com palavras, mas com minha própria vida. Eu quero ser testemunho, Senhor, por onde eu passar. Eu quero, Senhor, ao chegar no meu trabalho, as pessoas olhar e ver assim: eu vi algo diferente em você. Quando eu chegar na igreja, pode pôr a mão, que eu sei que você é referência de Jesus. Quando eu chegar na minha casa, meus filhos olhar e falar: esse é meu pai que cuida de mim. Oh, Jesus, entra, Espírito Santo,
Começa a tocar nesses corações, Pai. Aleluias, aleluias. Quando não enxergamos mais Jesus, Ele te chama para sonhar. Que amor é esse? Que amor é esse? Que abala nossas estruturas, que arranca os espinhos, que sara você dos vícios. Que amor é esse? Que infiltra no nosso coração, mesmo diante de olhar de todas as impurezas que carregamos. E Ele diz assim: ei filho, ei filha, eu estou aqui te vendo. O seu dia vai chegar, o seu momento está próximo. Isso depende de nós, igreja. Jesus não está na cruz, Jesus não está no túmulo, Ele está na igreja. A ressurreição não é só após a morte, queridos. A ressurreição é sobre sonhos que renascem. A ressurreição são sonhos que revivem no coração daquele que está sem esperança. Deus te chama e Jesus te chama para abrir os seus olhos, a sua visão, para você enxergar o sonho que Ele tem para você, igreja. Isso aqui é um recomeço. É um recomeço. Hoje é noite de concerto. Hoje é noite de intimidade. Pode chorar, tem muitas lágrimas correndo dentro da igreja. Mas eu quero dizer para você, queridos, Deus está vendo as suas lágrimas. Ele sabe que o inimigo, ele é forte. Mas eu convido a igreja a dizer assim, comigo: ei, Satanás. Ah, ele deu risada agora. Eu quero que a igreja diga assim: ei, Satanás, ouve a minha voz. Em nome de Jesus, sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus projetos, sai, leva todas as doenças, as enfermidades, leva com você, em nome de Jesus, sai daqui, em nome de Jesus, eu declaro, eu sou livre, declara, eu sou livre, em Jesus Cristo. Há um novo tempo para minha vida. Eu vou viver um novo tempo na minha vida. Se você crê, glorifique e aplauda ao Senhor. Como é bom saber que Ele está neste lugar. Aleluia, Senhor. Eu entrei aqui, irmãos, com uma carga muito pesada hoje. Mas eu quero dizer para você que eu já estou leve. Porque quando você sobe aqui, você começa a carregar. Sabe o que? O peso da igreja. E eu tenho certeza que muitos entraram aqui da mesma forma que eu. Mas se sente mais leve agora. Sente que na presença do Senhor. Sempre que a vida dele já está sendo transformada. E está transformando agora o Senhor neste momento.
queria chamar minha esposa aqui. Pode aplaudir o Senhor. Coloca a mão no seu coração. Eu queria que você levantasse uma só das suas mãos. E eu gostaria que você fechasse os olhos e colocasse o sonho na sua mão, qual você gostaria de realizar. Se é a sua casa própria, se é o emprego, se é a saúde, eu não sei o que é. O Espírito está passeando agora. Se você já viu, pode fechar suas mãos. E se você crê, eu vou profetizar na sua vida agora, pela palavra de Atos, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: nos últimos dias, eu derramarei o meu Espírito sobre a igreja. Os jovens, as meninas e os meninos profetizarão, os seus filhos profetizarão, e os velhos terão sonhos. Ah, querido, tudo aquilo que estava morto começa a ter vida agora em você. O seu sonho que estava impossível começa agora a haver uma transformação dentro da igreja espiritual. Deus começa a pegar seus sonhos e levar no lugar certo. Deus começa a alinhar os seus sonhos, porque Ele quer que você realize. Ah, querido, em nome de Jesus, pode abrir os seus olhos, querido. Quero dizer para vocês que quando a sepultura abriu nos meus pés, Ele estava lá. Eu quero dizer para vocês que quando o meu relacionamento quebrou, Ele estava lá. Eu quero dizer para vocês quando a gente não tinha dinheiro, quando a gente vivia numa escassez que não tinha dinheiro para pagar nada, Ele estava lá. Eu quero dizer para você que nos piores momentos, nas escassez, longe da família, na divisão, Jesus estava conosco. Quando o nosso casamento já tinha ido embora, quando a gente achou que era o fim, quando nós achamos que nós estávamos sozinhos, Ele veio e disse: há sonho, há esperança, há sonho para a igreja, há esperança. Sabe por quê? Se Ele realizou isso em nós, vai realizar na igreja, porque Ele é o mesmo Deus. Quando a escuridão chegou, quando não tinha mais luz, não tinha mais brilho, não tinha mais sorriso em casa, a gente não conseguia mais conversar. Nós achamos que tudo era o fim. É, Espírito, traz esperança, Senhor. Quando a escuridão entrou, quando nós não vimos mais o Senhor, quando eu pedi para jogar terra na minha sepultura, porque nem força eu tinha, Ele chegou e me estendeu a mão e disse assim: ei, eu sou o seu Deus, eu tiro você daqui e eu te levarei em lugares que você nem vai imaginar.
Hoje estamos aqui, sabe para quê? É para glorificar o nome dEle, porque Ele existe, e Ele é vivo, e Ele está aqui. Ei, igreja, se você entendeu, glorifica a Deus. Se você entendeu, glorifica a Deus. Ei, ui, canta larabachei. Há um novo tempo para a igreja. Ei, aleluias. Shei, canta larabachei. Ele é o nosso Deus. Quando nós não acreditávamos mais, Ele reconstruiu um teto para nós. Quando nós não enxergava mais nele, Ele nos chamou de filho, pastora. Quando nós não enxergávamos mais Ele nos trouxe para a unidade da igreja. Hoje nós estamos aqui, sabe para dizer o quê? Para você. Você não está pior do que nós começamos. Quanto mais pior você está, quanto menos, cara, quando não tem mais jeito, quando você não tem mais esperança, sabe o que Ele faz? Aí Ele vem, Ele diz assim: ei, Ele vem como um vento impetuoso e enche aquele lugar, e línguas repartidas como fogo começa a ser distribuída. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus não só para mim, sabe por quê? Quando Deus faz algo na nossa vida, tem muitos aqui que vai dizer a mesma coisa. A gente quer que faz na vida dos outros. Você sai, você vê o seu irmão, você vê sua irmã ali de sangue, vivendo ali, você quer pegar, você quer, né? Quando você é novo convertido, você pega e você fica ali, ó. Eles falam uma coisa, você fala 20 de Jesus. Aí eles falam: meu Deus, que crente chato. Mas aí você vai mudando o seu comportamento, vai mostrando não mais com palavra, mas por apresentação, por comportamento. As suas atitudes você não faz mais. Você começa a ter uma transformação na sua vida, que você fala assim: nossa, mas eu estou assim. Até você fica espantado com algumas coisas, pastor. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Com a dor nas suas costas, com os espinhos entrando na sua pele, com os pregos entrando em você, as noites mal dormidas. Não desista. Não desista. Ele tem um plano para você. Ele tem sonhos para você, igreja. O louvor pode subir. E Jesus disse: hoje, igreja, pelo meu Espírito, Jesus te chama pelo nome e diz: eu ressuscito seus sonhos que já morreram dentro de você. Eu te devolvo aquilo que você achou que tinha perdido. Volte a sonhar. Volte a sonhar, igreja.